Fala aí, galerinha! Tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Rafael, professor de artes visuais, e na aula de hoje a gente vai dar sequência então aí aos nossos estudos, abordando aí, né, em cima do mangá, tá? A gente semana passada, inclusive, entramos aí na estrutura, né, na parte de cabeças e tal, e a gente produziu aí na realidade bem básico, tá? De uma forma bem superficial, é claro, a primeira estrutura de cabeças aí, só que no seu formato frontal. Então aqui a gente vai estar vendo na aula de hoje uma maneira aqui para a gente poder estar construindo isso de forma mais eficiente, tá? E além disso, a gente vai estar construindo também outras vistas, tá? Então a gente vai estar vendo aqui a partir de hoje uma vista frontal, né? Ou seja, um rosto de frente, como nós fizemos aí na aula passada, e você vai usar aí também essa mesma estrutura para ter uma base aí para a gente poder construir tanto no formato em meio perfil, né? Ou seja, o ângulo aproximadamente aí de 45 e perfil, tá? Ou seja, o rosto completamente aí de lado. Então, ó, para início aqui, a gente precisa tá construindo a nossa estrutura, tá certo? Existem várias estruturas, se você procurar aí pela internet, né? São várias maneiras de você produzir esse primeiro formato aqui, né? De uma cabeça, né? No estilo de desenho mangá, né? Nesse estilo, nesses traços. Então a gente vai iniciar aqui, ó, com essa parte que seria a estrutura para a cabeça, tá? Não sei se você consegue visualizar aí, tá? Mas é bem sutil mesmo, tá? Eu vou reforçar um pouquinho aqui apenas pela questão do lápis mesmo, tá bom? E essa estrutura que você vê aqui, a gente começa por essa circunferência aqui que vai dar a base aí, né, do rosto, né, que seria a parte que ocupa a caixa do crânio, tá certo? Até a parte central do rosto aí, certo? A gente divide também essa estrutura, tá? Ao meio com uma linha central, tá? Essa linha aqui que a gente produz, ela não tem, digamos, uma medida, tá? Você vai trabalhar de acordo com o que você visualiza, é claro, mas é sempre bom você traçar essa linha de forma com que ela ocupe, né, toda a parte da circunferência e ultrapasse um pouco aqui. Essa limitação aqui que eu estou impondo aqui, ó, seria a altura para o queixo, tudo bem? Então, ó, a gente vai estar fazendo o seguinte agora. Note que, ó, dessa parte da circunferência a outra, tá? A gente está definindo aqui que seria toda a largura desse rosto, tudo bem? Porque a gente vai começar a trabalhar aqui, ó, a parte da mandíbula, certo? Ou seja, a lateral do rosto, né, na verdade, para chegar aqui, ó, e determinar uma altura para essa mandíbula, para a parte do maxilar. Tudo bem? Então, ó, é importante que a gente faça uma linha praticamente, ó, encostando nessa parte aqui da circunferência e vai trazendo ela para a parte interna. Repare que quanto mais eu desço, mais eu me aproximo dessa linha central. Toma cuidado para não se aproximar tanto, tá? Nessa etapa aqui, porque a gente vai determinar uma área aqui para o maxilar. Então, ó, eu vou trazer uma linha levemente inclinada, ok? Perfeito? O mesmo eu vou fazer do lado de cá, de forma simétrica, tá? Então não posso entrar tanto aqui, tá? Eu tenho que manter um mesmo distanciamento entre essas duas partes aqui. E agora eu vou simplesmente, ó, determinar aqui a parte da mandíbula, tudo bem? Eu vou fazer na realidade, ó, o fechamento do queixo aqui nessa parte aqui, ó, tudo bem? Então, ó, note que eu vou pegar então aqui, ó, vou determinar essa altura pro maxilar, tá certo? E aí o mesmo vai se repetir para o lado de cá. Então, ó, é como se eu marcasse aqui, ó, apenas para eu poder identificar onde seria a altura do maxilar. E aí você vai fazer basicamente essa ligação aqui, ó, o término do queixo, certo? Com a parte das mandíbulas aqui, ó. Tudo bem? Essas linhas que foram geradas aqui, ó, é só um cruzamento que vai dar esse formato da cabeça, tudo bem? Repare o seguinte aqui, ó, quando a gente monta uma estrutura como essa, a gente tem que produzir de forma bem suave mesmo, tá? Porque quando a gente for trabalhar a parte do acabamento, vocês precisam reforçar, né, a parte onde vai formar aí o seu desenho,
tudo bem? Então é importante aí que vocês tomem esse cuidado. Então, ó, aqui, ó, bem nessa parte aqui, ó, eu vou determinar então o que seria a altura dos olhos, tá? Então eu vou determinar que os olhos ele ocupe dentro dessas duas linhas que eu acabei de traçar aqui em paralelo. Repare o seguinte aqui, ó. Os olhos eles vão se encaixar exatamente aqui nessa área, ó, tá? Como nós fizemos na aula passada, então eu não vou estender tanto aqui, tá? Então, ó, eu estou fazendo aqui, determinando aqui uma área para os olhos, tudo bem? Repare aqui, ó. Deixar aqui mais ou menos próximo com a mesma largura. Perfeito? E repare o seguinte, ó, a mesma distância que eu tenho, ó, dessa linha central para a parte dos olhos, ó, ela é a mesma. Então eu tenho que ter um distanciamento aqui para que isso não fique também muito próximo, tudo bem? Então eu tenho que ter uma distância simétrica aqui para que eu ocupe com os olhos. Beleza? Então repare o seguinte aqui, ó. Isso que a gente está fazendo são apenas estruturas ainda, tá? E aí aqui, ó, eu vou determinar então uma altura para o nariz. Nesse caso desse desenho aqui, eu vou pegar mais ou menos dessa parte média aqui, tá? Então repare aqui que eu fiz a marcação para o nariz e um pouco mais abaixo aqui seria a parte para a boca, tá? Então no estilo mangá a gente tem aqui uma estrutura para a cabeça. Então repare o seguinte, ó, quando eu monto uma estrutura como essa, depois eu vim com o processo de acabamento aqui, ó. Então repare, ó, vou reforçar então essas minhas linhas que me interessam de fato, ó. Tá vendo? Olha a importância dessas linhas, né? Onde eu posso fazer aqui um arredondamento, tá vendo? Vou fazer aqui um breve arredondamento também nessa parte. Repare agora aqui a parte da cabeça, ó, a parte que eu arredondo. Aí eu já faço a ligação com aquela linha inclinada, tá certo? Eu saio da circunferência aqui e eu vou basicamente montando aqui, ó, a parte também da lateral, juntando com o maxilar aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, temos aqui uma estrutura para essa cabeça. Perfeito? Então, é importante que vocês entendam essa parte da estrutura inicialmente aqui. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar outros posicionamentos, é interessante que vocês sigam essas estruturas, tá? No mangá a gente usa muito isso daqui para poder construir os nossos desenhos. Construir os nossos desenhos, tudo bem? Então, ó, aqui eu tenho basicamente essa área, eu vou delimitar essa parte aqui para o pescoço, por exemplo. E assim eu tenho uma estrutura aqui para a cabeça, beleza? Então, ó, aqui, se vocês repararem, ó, eu fiz exatamente aqui, ó, uma circunferência, certo? Que simula justamente essa área aqui, ó, do crânio, tá certo? E quando eu monto aquela estrutura com as duas linhas inclinadas aqui, ó, vinda para a parte interna, se vocês repararem aqui na parte central também, essa estrutura ela vai dar um molde para a cabeça. Só que esse molde aqui, ó, ele é sempre o mesmo, tá? Se vocês repararem aqui, eu tenho essa circunferência, essa linha aqui é simétrica, é a parte que representa a parte central do rosto, tá certo? Olha o que acontece agora, por exemplo, quando eu mudo, no caso aqui, o posicionamento, né? Ou seja, eu vou fazer aqui ao lado, ó, uma estrutura semelhante, ok? Deixa eu fazer um pouquinho mais forte aqui por conta da filmagem. E aí é o seguinte, ó, aqui pessoal, a gente tem basicamente, ó, a parte da circunferência. Deixa eu aumentar um pouquinho ela aqui, tá? A parte da circunferência exatamente, ó, com o mesmo padrão que a outra aqui, ó, tá certo? Ó, então eu vou montar aqui basicamente as linhas que seriam destinadas para os olhos, tá vendo? Ó? Tudo bem? E aqui, ó, onde seria essa linha central, ela tá passando, ó, exatamente aqui, ó, tá? Ó. Tá? Eu estou considerando aqui que seria um rosto em perfil virado para
direita aqui no nosso caso. Então, ó, reparem bem o que está sendo feito aqui, ó. Essa mesma estrutura para a cabeça, tá certo? É como se esse rosto aqui tivesse virado para cá. Então, ó, a parte dos olhos, ó, ela acompanha, tá certo? E aqui a parte do queixo, ó, também, tá? Então aqui, ó, vai ser a limitação para esse queixo aqui, ó, tá certo? E aí como é que funciona? Ó, a gente tem um outro traçado aqui de estrutura para o rosto em perfil, que ele fica exatamente, ó, dessa forma aqui, ó, uma parte mais alta, né, inclinado levemente assim, e ele faz o fechamento com o queixo aqui, ó, certo? Repare o seguinte, tipo, se vocês notarem bem, eu tenho aqui a parte de uma mandíbula, né? O queixo formado aqui embaixo, subindo aqui onde seria mais ou menos a região do nariz, e eu tenho aqui a estrutura para o crânio, tá? Então, eu vou repetir aqui o mesmo exemplo, tá? Para essa estrutura. Então, olha só, eu vou reforçar apenas o meu desenho aqui, para você entender o que é de fato que a gente está reforçando aqui, ó. Tá? Então, ó, tô fazendo aqui o molde. A parte aqui seria, ó, para o nariz ele inicia mais ou menos aqui nessa região, tá? Um nariz levemente aqui curto, tá? E olha só, a gente tem aqui uma outra parte que dá para fazer aqui como o queixo, por exemplo. Um queixo mais quadradinho aqui. E ó, aquela estrutura, eu vou fazer um arredondamento aqui, ó. Certo? Ó, vou fazer o ligamento agora unindo as partes. E repare aí, a gente tem uma outra estrutura aqui para um rosto, né? Só que agora em perfil, né? Então teria, teoricamente eu tenho aqui, ó, a parte destinada aqui para os olhos, né? Então reparem bem que eu tenho aqui essa região aqui que seria levemente aqui para a parte da orelha, tá? Não vou entrar nesse detalhe porque nós iremos estudar isso aqui em breve, tá? Então, para a parte do pescoço, ó, a gente tem então essa área aqui montada, tá certo? E aí eu tenho também, pessoal, a opção do meio perfil. O que seria o meio perfil? É um rosto levemente inclinado aqui em um ângulo de 45 graus. Ou seja, é um rosto que está ora um pouco de frente, ora um pouco em perfil. Então seria um meio perfil aí, tá? Então como que a gente produz um rosto em meio perfil aí, tá? A gente está se referindo a um rosto em meio perfil, mas seria a vista aí 3/4, né? Seria um rosto levemente virado. Então eu vou estar fazendo ele aqui, ó, mesma estrutura, tá vendo? Ó? Sempre vai carregar, ó, essa mesma estrutura aqui, ó. Tá? A gente tem vários formatos, mas se tratar do mesmo desenho que a gente estiver montando, é sempre interessante é que você obedeça sempre o mesmo padrão, tá certo? Ó, então nesse caso aqui, ó, eu montei, né, levemente aqui essa linha aqui, ó, e ela tá fazendo essa função aqui para mim agora, ó. Tá vendo? Ó, essa linha aqui seria essa linha central. Ela está levemente aqui. Imagine isso aqui como se fosse essa parte aqui da cabeça, só que ela está levemente virada ali. Essa linha aqui que vai me dar essa sensação, que vai determinar, tá certo? Então, ora, se você olhar aqui para essa imagem aqui, você vai ver parte desse rosto aqui um pouco mais fina. Por quê? Porque o rosto está virado para lá e toda essa parte do lado de cá do seu desenho, ela vai estar basicamente com uma parte já mais, digamos, próxima da câmera, ou seja, vai estar maior, tá certo? Então, ó, nesse caso, eu vou determinar aqui também, ó, a região do queixo, ó, tá vendo? Então, aqui finaliza praticamente a parte do queixo, tá certo? E aí a gente começa a nossa construção. Repare o seguinte, tá? Essas duas linhas aqui, ó, seria a parte dos olhos, ela também vai ser mantida, só que ela não vai ser uma linha reta nesse caso aqui, ó, certo? Ela vai acompanhar essa cabeça aqui, ó, tudo bem? Então, ó, é um formato mais arredondado, ó. Se você olhar bem, tá? Por quê? Porque aqui vai mudar um pouco a posição do rosto aí,
tá certo? Então, ó, aqui a gente tem já a estrutura novamente montada, então aqui a gente vem com aquela linha novamente, tá? E aí vem afinando aqui nessa parte que seria a parte da mandíbula, a parte da bochecha do rosto aqui e o queixo, tá certo? Como é meio perfil, a gente vai manter aqui, ó, essa parte aqui, assim como a parte do maxilar aqui, tá certo? Com uma linha mais suave, e aí a gente faz o fechamento aqui, ó. Certo? Olha só o que acontece nesse caso aqui. Esse rosto, a tendência é que esse olho aqui, ele fique mais próximo aqui da parte central, tá? Então olha só como que fica aqui, ó. Ele fica mais próximo dessa linha aqui, porque essa parte daqui, ó, pra cá, ela já está um pouco mais encoberta em relação à parte central aqui do rosto, tudo bem? E aqui, ó, essa parte, o rosto ele já está mais próximo da câmera, então é natural que a gente encontre essa parte aqui um pouco maior. Repare o seguinte, ó, o tamanho do olho nesse caso aqui, ele vai ser um pouco maior porque essa parte aqui, essa face aqui, ó, né, essa lateral do lado de cá, aqui, ó, tudo que estiver a parte dessa linha para cá, ela já está mais próxima do campo de visão e essa aqui está mais afastada, tá certo? Porque o rosto ele está quase que em perfil. Se vocês repararem aqui, ó, o que acontece? Aqui a gente tem uma lateral do rosto totalmente em evidência e a outra parte ela está lá para trás, certo? É como se ela estivesse em profundidade, ou seja, e não está dentro da condição de visualização, né? Mas ela está mais atrás. Aqui a gente vê o rosto de frente, por isso essa simetria. E aqui, nesse caso, essa parte aqui, ó, ela está mais ao fundo e essa parte aqui mais próxima, tá certo? Então, essa sensação que você tem aí de que esse rosto, né, essa estrutura, ela traz aí pra gente essa sensação, tá bom? Então, ó, aqui eu vou determinar então que seria a parte do nariz, tá certo? A parte que nós finalizamos aqui a parte do nariz. Então, o nariz a gente vai enxergar ainda nesse detalhe, tá bom? Mas não se preocupe em relação a isso. Tudo bem? E aí a parte da boca, né? A boca a gente pode também determinar aqui em breve. Então, ó, reparem bem aí, ó, a gente tem aqui uma outra estrutura, tá certo? Para uma cabeça. E aqui eu vou fazer novamente o reforço aqui dessa estrutura para a gente poder formar essa cabeça. Então, olha, aqui, ó, eu posso fazer o chanfro, né, dessa parte da testa, basicamente. Certo? Ó, esse acabamento aqui, ó, eu posso fazer mais arredondado, se eu quiser. Perfeito? Vou fazer aqui um leve arredondamento para a parte do rosto. Vou trazer aqui também. Tudo bem? E assim a gente finaliza aqui essa etapa aqui. Certo? Então, só para a gente reforçar mais aqui a parte do nosso desenho. Tá bom? Os olhos, é claro, a gente vai estar produzindo depois novas formas aqui, novas maneiras de se produzir os olhos, tá certo? Mas fica aqui essa dica para vocês nessa aula de hoje, para a gente montar as nossas estruturas de cabeça. Lembrando que seria interessante vocês praticarem cada vez mais isso que a gente acabou fazendo aqui, e pois isso vai tornando mais prático para vocês na hora de vocês posicionando aí em outros formatos de cabeça aí. Na aula que vem a gente vai partir então para ângulos diferentes, né? Posição e ângulos vistas diferentes aqui para a gente poder desenhar, né? Se a cabeça agora ela vai ser um pouco mais vista de cima para baixo, de baixo para cima, tá certo? Se ela vai ser vista no seu formato a vista frontal e a vista reversa, né, no caso pela parte dos fundos aí, no formato mais inclinado, né, o formato oblíquo que é que a gente chama aqui, e aí depois eu vou mostrando para vocês a sequência aí, tá bom? Então pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com vocês mais uma vez, lembrando, vocês terão como atividade na aula de hoje apenas essa prática, tá? Vocês vão produzir aí uma cabeça
no mesmo estilo que eu montei aqui, porém nessas 3 vistas que nós fizemos aqui: frontal, perfil e 3/4 seria esse meio perfil aqui. Não precisa cabelo, tá, pessoal? Não precisa nada. A mesma coisa que foi produzida aqui, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode estar acionando a gente aí através do Google Sala de Aula, através dos comentários particulares, assim também como o ClassUp, que é o nosso canal de comunicação aí do colégio. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!